Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos comentar sobre o mangá Platinum End de Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, que são os mesmos mangakas de Death Note e também de Bakuman. E que melhor momento para comentar sobre esse mangá do que agora, né, que ele recebeu uma adaptação para anime, né? Então, se você ainda não conhece Platinum End, esse vídeo foi feito pra você, porque a partir de agora você vai entender do que se trata esse mangá, beleza? Então sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Antes de começar a comentar de fato sobre Platinum End, né, sobre a história, eu devo dizer que esse mangá é um daqueles que é dos autores que são aclamados, são autores que as pessoas gostam, mas o título não é tão bom, não é tão interessante assim, pelo menos é a opinião de algumas pessoas. Inclusive, eu acho que Platinum End é um bom mangá, mas tem alguma coisa nele que não me desce, eu não consigo dizer que é um bom mangá, é um mangá incrível. Eu não consigo, mas eu também não sei dizer qual parte ali da narrativa que não é tão interessante ou não é tão boa. Eu não consigo dizer o que é, mas tem alguma coisa ali no mangá que não é muito bom, sabe? Então Platinum End é um título que causa, né, divide opiniões, mas que ainda assim eu considero interessante, eu considero que pra quem não conhece vale a pena pelo menos ler o primeiro volume, certo? E tá aqui o primeiro volume, esse é o primeiro volume do mangá. Eu tenho aqui 10 edições, que são as 10 que foram publicadas até o momento, que elas foram publicadas pela editora JBC aqui no Brasil, ainda tá em publicação, beleza? E aqui a gente tem o volume 1, onde nós iniciamos a história, e cada capa, eu devo dizer, cada capa do mangá é muito linda. E essa daqui eu não tenho certeza, mas algumas capas são contínuas, então a capa e a contracapa é a mesma coisa quando você abre, tem uma continuidade, é bastante interessante, é muito lindo isso. Então vamos comentar hoje sobre a história, né, de fato o que é Platinum End. E na história de Platinum End nós vamos acompanhar a vida desse carinha aqui, ó, que é o Mirai Kakehashi. E ele tem muitos problemas, vamos dizer assim, e grande parte dos seus problemas são familiares, porque a família dele acaba morrendo em um acidente de trânsito, depois uma família adotiva começa a ter os cuidados dele e tudo mais, passa a cuidar do garoto, só que ele é maltratado todos os dias, verbalmente, fisicamente, e ele acaba vivendo isso todos os dias, ele acaba não aguentando, não suportando mais isso, então é uma série de problemas que ele vai carregando com ele mesmo, até que chega um momento, chega um período ali da vida dele que ele decide que ele não vai mais passar por isso, ele não vai mais suportar esse tipo de coisa, então ele decide pular de um prédio. Então a gente já tem um primeiro momento ali de um personagem problemático, de um personagem que tem alguns problemas, tem algumas dificuldades, e a solução que ele encontrou é acabar com a própria vida. Então ele é um cara desgostoso da vida, ele não quer mais viver, ele não vê sentido na vida, então pra ele acabou naquele momento, e é aí que ele sobe no prédio, ele pula lá de cima, mas antes dele chegar lá no chão, acontece uma coisa. Antes do Mirai chegar no chão, aparece um anjo pra ele. E esse anjo vai mudar a vida do Mirai. E esse anjo é a Nashi, né? A Nashi, enfim, que chega pra ele como uma espécie de válvula de escape, né? De, por exemplo, olha, eu sei que você tá passando por dificuldade, eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu tenho uma proposta pra te fazer e eu preciso que você continue vivo pra que essa proposta ela seja efetiva na tua vida, porque se você morrer e tudo mais. Então, se eu não estou equivocado, tem até um momento ali onde ela pergunta, né, se ele quer, porque eu acho que ele tem até a opção da escolha, né, de aceitar a proposta da Nashi ou não, né, então eu decidi morrer. E aí ele acaba aceitando, né, então assim, ele se joga do prédio para acabar com a própria vida, para acabar com os problemas, dizem isso, né, que o suicida, ele não tira a própria vida só por não querer mais viver, mas pra tentar esquecer os problemas, pra matar a dor, essas coisas assim do gênero, e foi isso que aconteceu com o Mirai. Então ele acaba sendo dissuadido pela Nashi, que faz com que ele volte atrás e continue a viver, mas é claro que existe um grande propósito, existe um grande objetivo em tudo isso, e a ideia que a Nashi colocou na cabeça do Mirai pra ele não se matar é muito forte. A Nashi revela pro Mirai que ele pode ser um escolhido a Deus. Quando ela fala isso, o Mirai já fica...
Como assim? E é interessante porque o Mirai ele é um personagem que não tá muito aí pras coisas. Porque quando você, inclusive tem outros personagens, né, que eu vou comentar isso daqui a pouquinho, que quando descobre, ó, você é candidato a ser Deus. O cara já se enche de orgulho, o ego vai lá pra estratosfera e tudo mais, e o cara quer ser Deus, quer fazer as coisas porque ele pode agora, ele é o dono do universo. Mas o Mirai ele nunca ligou pra isso, ele nunca tava muito preocupado, e ele até se pergunta, pra quê que eu quero ser Deus? O que eu vou fazer? Tá, entende? A Nacy diz pra ele que Deus deu 999 dias para ela encontrar, na verdade para os anjos encontrarem um candidato para substituir o trono, porque, sei lá, ele se cansou, ele não aguenta mais, ele quer tirar férias, e aí ele quer alguém para substituí-lo. Então, o Mirai é um desses candidatos para ser Deus, e o interessante é que não é somente a Nacy que aparece pro Mirai. Assim como a Nacy, outros 12 anjos ficaram com a incumbência de procurar 12 candidatos para serem Deus. E isso é interessante por quê? Porque nós temos aí uma batalha que está se iniciando, né? Tá uma construção de batalha, porque são 13 pessoas que são escolhidas ali a dedo, e agora tem que lutar entre si de certa forma, porque somente um pode ser escolhido Deus. E é interessante a forma que esses personagens são escolhidos, porque é um momento ali de dificuldade, é um momento de tristeza, sabe? Onde eles estão passando por um processo onde quase que tá havendo a desistência da vida. Então são esses personagens que são escolhidos, esses personagens que têm um potencial e que eles não querem mais viver, eles não veem mais sentido na vida. Então, esses são os escolhidos. É bacana a gente ver por esse lado aí, que é uma escolha, né, de narrativa, e é interessante. E essa batalha, ela começa a acontecer com base em algumas regras que são estipuladas ali na história. Então, são várias no sentido de, existe a regra A, mas existe dentro da regra A, a regra B e a regra C. E esse aqui faz isso, que leva para isso. Então tem vários métodos, né, que são desenvolvidos e são explicados na história, mas os mais básicos que a gente precisa entender, que dá aquela ideia da batalha, né, aquela ideia de que eles vão lutar entre si, é o lance das flechas. Então, em Platinum End, a gente tem as flechas vermelhas e as flechas brancas. As flechas vermelhas, quando atiradas em um oponente ou qualquer pessoa que seja, faz com que você manipule ela. É como se você jogasse um encantamento na pessoa, e por um determinado período de tempo essa pessoa vai fazer absolutamente tudo que você mandar. Então isso é utilizado pelos personagens que são candidatos a Deus em vários momentos, quando eles precisam, quando eles querem fazer alguma coisa para benefício próprio, né? Então é interessante. E em paralelo, nós temos as flechas brancas, que as flechas brancas é meio que a flecha mortal. Se você atingir alguém, você mata na hora. Então, muitos personagens acabam utilizando a flecha branca para exterminar os outros, né? Para matar a concorrência, porque, né, todo mundo ali quer ser Deus. Alguns menos que outros, que é o caso do Mirai e do senhor Mukaido, não lembro se é o nome dele, mas enfim, então tem alguns ali que tem meio que um propósito bem maior, as pessoas. E tem outros que o propósito é ele mesmo, é o egocentrismo e tudo mais. E aí que nós temos o antagonista de Platinum End, né? Como eu comentei, tem essa divisão dos personagens bonzinhos e os maus, aqueles que querem chegar ao topo, que querem ser Deus, aqueles que não querem tanto, aqueles que não estão nem aí pra nada. E é a partir desses personagens que a gente conhece o Metrópole Man, que é o grande antagonista, ele vai ser o nosso vilão da série, que é o cara que a todo custo ele quer ser Deus e obviamente ele tem uma motivação. E isso é interessante porque o lance da história dos personagens, a motivação dos personagens, a forma deles pensarem, isso é muito bacana, que o Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata trabalharam isso nos personagens dentro da narrativa, isso é muito bacana, eu gostei pra caramba, bem interessante. Então o Metrópole Man, ele aparece ali na história como o cara que quer ser Deus e ele vai fazer qualquer coisa que para ser possível, né, fazer com que ele atinja esse objetivo. Ele não vai fazer esforço nenhum, então não importa quem vai aparecer na vida dele, não importa quem é, ele vai matar se for preciso, porque ele quer chegar ao trono, né, ele quer ser Deus. Então a gente acompanha vários momentos ali dele fazendo coisas que
como, cara? Como? Então ele acaba utilizando a flecha vermelha, ele utiliza a flecha branca, tudo isso para alcançar o objetivo maior dele, né, que é ser Deus. E como eu comentei, esse lance dos objetivos próprios, né, além do Metrópole ele ser um cara totalmente narcisista e muito egoísta e arrogante, ele tem um grande objetivo por trás de tudo isso. Não é somente por ele que ele tá fazendo tudo isso, por mais que pareça ser e que de fato tem uma porcentagem ali que de fato é, sabe? Existe um grande objetivo maior do motivo dele querer ser Deus, assim como dos outros personagens, que é interessante você ler para poder entender. E é a partir desses momentos dos personagens, dos objetivos, do porquê eles querem fazer tal coisa, de quem são eles, o que leva eles a pensar de tal forma, que nós descobrimos, né, os ideais desses personagens, e a partir desses ideais nós entramos em uma grande reflexão sobre a vida. Tem um ponto ali que eu vou comentar rapidamente aqui, só para você ter noção do que eu tô falando, que é o Metrópole Man, que ele é o vilão da história, onde ele fala sobre igualdade. Por quê? Eu comentei que o cara, ele é um arrogante, narcisista, egoísta, então ele fala em um momento ali um discurso sobre igualdade. As pessoas devem ser iguais e tudo mais, não pode haver discrepância entre elas, e não faz sentido. Mas algumas páginas, quando tu vai lendo, tu percebe que a ideia dele é deturpada. A ideia de igualdade dele não é a que a gente imaginava que fosse. Por quê? Para ele, se exterminar todos os pobres, deixar só alguns, porque é preciso de pobres na Terra, entendeu? Para que o processo continue, sabe? A roda continue girando. Mas para ele, só deveria existir as pessoas ricas e as pessoas bonitas. Porque se só existe pessoa bonita e pessoa rica, existe aí uma igualdade. Existe um equilíbrio aí, entende? Então, pra você ter noção da perversão da mente do Metrópole, o que ele quer, e ele fala isso, esse discurso que ele tá vendendo pras pessoas, de certa forma, ele fala em um momento onde as pessoas perguntam, né, eu acho que é o Mirai, ele pergunta por que ele quer ser Deus. Porque ele não vai fazer o que ele tem que fazer como Deus pela humanidade, sabe? Essas coisas assim do gênero. E aí ele manda uma dessa. Como não? Óbvio que eu vou fazer. Inclusive o meu plano é esse. E aí ele joga essa de igualdade. E a igualdade só de pessoas bonitas e pessoas ricas. E alguns pobres que sejam bonitos podem continuar a viver na Terra. E existe essa ideia do Metrópole, assim como outras ideias, outras visões que ele tem, os objetivos dele, dos outros personagens também, a forma como eles enxergam a vida, que, por exemplo, o Kakehashi, ele é o oposto. Ele quer felicidade, ele quer que todo mundo tenha oportunidades, que todo mundo seja feliz verdadeiramente, de forma genuína, sabe? Essas coisas assim do gênero. Então a gente analisa cada um desses personagens e eu acho interessante, esse ponto eu gosto em Platinum End, então eu não sei exatamente qual é o meu problema, e a gente tem ali esses personagens em um formato de tokusatsu em um determinado momento. Por quê? Como são 13 candidatos a Deus, eles não podem simplesmente aparecer ali com o rosto nu, dizendo, ó, meu nome é tal e tudo mais, porque eles vão ser identificados e vão ser mortos, e eles não querem isso, entende? Por mais que alguns não queiram ser Deus, eles não querem morrer. Então o que acontece? Eles precisam usar alguns, né, não todos, porque alguns morrem, né, então os que restam e estão nessa disputa, eles precisam se camuflar, né, eles precisam usar uma espécie de uniforme para esconder o rosto e não dizer quem eles são. Então tem até um momento ali onde eles se chamam de Yellow, Red, Green, entende? Para não dizer o nome deles. E é aí que tem a armadura, a espécie de uniforme que eles usam, que é uma parada meio puxada ali pro tokusatsu. E eu não sei se talvez esse seja o ponto que não me é tão interessante, sabe? Não sei, talvez seja isso, talvez não, mas enfim, o que fica aqui pra vocês é leia, entendeu? Leia Platinum End porque vale a pena, de certa forma, pelo menos pra você conhecer a obra. E pra finalizar esse vídeo, mais uma vez reiterando sobre a adaptação em anime que ele vai receber para 2021, então você que ainda não conhecia Platinum End e agora você tem o conhecimento sobre ele, e eu sugiro que você leia para você entender um pouco mais e você já estar preparado para o anime que vai vir no ano que vem, que eu pessoalmente estou bastante ansioso para assistir, para ver como vai ficar isso.
E eu já cogitava a ideia de ter uma adaptação em anime, como seria, e agora foi confirmado, e eu tô muito empolgado pra ver como isso vai ser, beleza? Inclusive, se você quiser comprar os mangás pela Amazon, eu sugiro bastante isso pra vocês, porque muitos dos volumes estão a, sei lá, menos de R$8. Principalmente esse volume 1, tava R$7,11 ou 17 centavos, alguma coisa assim do gênero, então tá super em conta você comprar, beleza? E esse aqui foi o vídeo de hoje comentando sobre Platinum End. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, certo? Conto muito com o vosso apoio. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!